Olá, nessa aula nós vamos começar a falar sobre o Poder Judiciário, lá no artigo 101 da Constituição Federal, tratando do Supremo Tribunal Federal. Esta aula é uma aula curta, mas quando nós passarmos a falar sobre o artigo 102, inciso 1, e todas as suas alíneas, que vai de A até R, vai ser uma aula mais demorada. E aí eu montei um material para que você possa baixar desta aula do artigo 102 e as alíneas. Ok? Mas nessa agora você pode acompanhar pelo próprio material, a apostila. Então vamos lá, artigo 101 do Supremo Tribunal Federal, o STF, ele é o guardião da Constituição Federal e ele é formado por 11 ministros, somos todos futebol. Então nós sabemos que no futebol nós temos 11 jogadores, então você coloca que são 11 ministros. Idade mais de 35 e menos de 65 anos e tem de ser brasileiro nato. Então, o Supremo Tribunal Federal, se você fizer 35 anos, você pode ser ministro da STF? Pode. E você tem que ter menos de 65. Significa que se você tiver 65 anos, você não pode. Lembrando também que tem que ser brasileiro nato e não brasileiro naturalizado. Se vier na prova falando que que o STF é formado por 11 ministros, sendo que eles têm que ser brasileiros, tá errado, porque tem que ser brasileiro nato. Quando eu falo brasileiro, eu tenho que subentender o brasileiro nato e o brasileiro naturalizado. A outra observação que pode ser cobrada em prova é que eles são escolhidos livremente pelo presidente da República após uma lista tríplice, que chega ao presidente, ele escolhe o nome, mas o Senado Federal é quem aprova por maioria absoluta. Não é maioria relativa, e sim maioria absoluta, somente após o presidente da República nomeia. Então nós temos que a maioria absoluta, primeiro número inteiro acima da metade. Nós temos lá 81 senadores, então é o primeiro número inteiro acima da metade. Ok? Olha o exercício aqui, uma questão cobrando. Nomeado já na vigência da Constituição da República de 88, fulano de tal é ministro do Supremo Tribunal Federal. Considerando essa situação, é incorreto afirmar que o ministro fulano de tal foi nomeado pelo presidente da República após aprovação pelo seu nome pelo Senado Federal. Sim, sabemos que a aprovação é pela maioria absoluta. Goza de garantia de irredutibilidade de subsídio nos termos da Constituição. Sim, porque ele passa a ter as mesmas garantias dos magistrados. Pode ser também concomitantemente membro do Tribunal Superior Eleitoral. Sim, ele vai ser membro lá do TST. Nós vamos estudar isso aí mais à frente. E a resposta seria letra D. Olha o que diz a letra D. Tem no mínimo 35, certo? E no máximo 65? Não, nós vimos que tem que ser menos de 65 anos. Resposta é a letra D. Espero ter gostado. E na próxima aula, prepare-se que a próxima aula ela é um pouco maior, vai demorar uma meia hora. Então, o bom é que você assista sem cortar os itens que nós iremos falar no artigo 102.1 e as alíneas de A até a letra R. Um grande abraço e até a próxima aula.